Estamos de volta com o programa Falando Nisso, recebendo hoje o Dr. Néstor Kizilevski, do Hospital Israelita Albert Einstein. Dr. Néstor, no último bloco a gente estava conversando sobre a histerectomia e sobre a embolização, as diferenças delas. Existe um dado aqui que a histerectomia cresce 10% ao ano desde 2006. Por que isso acontece se a embolização é um método tão mais simples, mais fácil para a mulher, de mais fácil recuperação e que tem um resultado aí praticamente, talvez até melhor, né? Não tanto prejudicial? Bom, há vários motivos pelos quais a gente poderia explicar esse crescimento ou essa diferença na aplicabilidade desses dois métodos. Primeiro porque a embolização é um método mais novo e, portanto, existe muito menos informação disponível. Quando me refiro a informação, não me refiro a informação científica que cria dúvida em relação ao procedimento. Veja bem, existem muitas associações científicas no mundo todo. Uma das mais importantes é o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras. E no ano de 2008 eles publicaram aquilo que chamam guidelines, que são aquelas guias, aquelas orientações que eles publicam para todos os médicos dessa especialidade. Esses guidelines se referiam especificamente às alternativas do tratamento da mulher com mioma, falando que a embolização uterina já tem demonstrado que está sustentada em nível de evidência científica A. Hoje em dia se fala em medicina baseada em evidência, ou seja, tudo aquilo que nós propomos, ele tem que ter uma sustentação científica. E a embolização uterina tem a mais alta e contundente evidência científica. Acontece também que essa informação ainda não é distribuída universalmente. Muitos colegas, muitos pacientes, eles desconhecem essa possibilidade. Por outra parte, não deixa de haver também uma pequena disputa corporativa, né? Por quê? Porque a embolização não é feita por um médico ginecologista, é feita por um especialista em radiologia intervencionista. A embolização não é uma técnica exclusiva para os miomas, é uma técnica que se aplica há mais de 40 anos para inúmeros problemas, diferentes tipos de tumores, câncer de fígado, varicocele, aneurismas cerebrais, tem inúmeras aplicações. Por isso que existe um especialista apropriado, capacitado para esse tipo de procedimentos. Então, às vezes existe um pouco essa disputa corporativa, o colega ginecologista acha que vai perder o paciente, então não quer indicar, né? Isso cada vez está sendo menos, né? Porque a gente tem demonstrado que todos os colegas que indicam a embolização, eles acabam, de alguma forma, participando, né? E vira uma referência. O paciente hoje, ele tem uma forma muito mais democrática e rápida de se informar. Ele chega no consultório sabendo tudo, né? Às vezes vem a paciente, já entrou na internet, já leu revistas, né? Então já chega te questionando, né? E isso é uma praxe, uma constante em todas as especialidades. Por isso que esse gap, essa brecha, ela vai aos poucos diminuindo. Existe também um fator econômico. A embolização, porque utiliza princípios tecnológicos modernos, acaba sendo mais caro, né? Embora é um procedimento que ele forma parte do rol de procedimentos aprovados pela ANS, e todas as operadoras, todos os planos de saúde são obrigados hoje a darem cobertura, veja bem, por exemplo, ele não tem aplicabilidade no SUS. Né? Hoje, ao nível do SUS, a embolização não está disponível. Então, as mulheres que dependem exclusivamente do sistema público de saúde, elas, infelizmente, a única alternativa que têm é perder o útero. Apesar da repercussão dele para o paciente ser mais simples, ele é mais caro. E, na verdade, assim, quando a gente fala de caro, né, a gente, quando fala em economia da saúde, nós não podemos falar de preço, nós temos que falar de valor. Né? Você tem que compreender, não é quanto que você paga por uma conta, senão quanto que isso traz de benefício e de eficácia. Né? Então, você imagina o seguinte, uma paciente faz uma cirurgia, a cirurgia é mais barata, mas esse paciente fica 30 dias sem trabalhar. Quanto custa isso para esse paciente ou para a empresa onde esse paciente é funcionário? É verdade. Enquanto que ele faz a embolização e provavelmente em menos de uma semana, em 4, 5 dias depois, já está produtivo de novo, já está produzindo, você já ocupou seu cargo de trabalho. Se você perde o teu posto de trabalho, alguém tem que te substituir. Né? Então o custo envolvido acaba sendo muito maior. Sem falar na possibilidade de complicações, mas principalmente no ganho
emocional, no ganho moral, certeza. inclusive, de se tornar produtivo de uma forma mais rápida. Então, quando a gente fala de economia, de saúde, nós temos que ser bastante objetivos e tentar ver todas as variáveis que eventualmente incidem justamente no conceito de valor. Certo, doutor Néstor. A gente, se a paciente tirar o útero, ela perde as possibilidades de engravidar. Se ela fizer a embolização, ela já vai ter o útero, vai poder engravidar, mas ela segue com o mioma. A gravidez dela pode ser uma gravidez de risco? Olha, esse é um tema que a gente ainda está estudando, não tem uma definição. Na verdade, só para o público entender, quando a embolização começou a se utilizar, e o primeiro trabalho que saiu publicado na literatura científica foi em 1995, um pouquinho mais de 15 anos atrás. Então, assim, o desejo de querer engravidar já era um fator, uma contraindicação. Ou seja, nós não indicávamos a embolização numa mulher que manifestasse o seu desejo de engravidar. Por quê? Porque a gente desconhecia qualquer impacto que a embolização podia provocar na fertilidade. Então nós não queríamos correr o risco. Só indicávamos a embolização naquelas mulheres que eventualmente já tinham constituída toda a sua prole, sua família, não queriam mais engravidar, que já estava na fase que nós chamamos de pré-menopáusica, depois dos 45 anos. Ao longo do tempo, a gente começou a observar que mesmo algumas dessas pacientes começaram a engravidar, mesmo sem desejar. E aí começamos a observar que essas pacientes que engravidavam não tinham nenhum problema, ou seja, que a embolização não estava causando nenhum impacto negativo sobre a fertilidade. Foi aí que começamos a ampliar as indicações e começamos a tratar pacientes mais jovens. E hoje existe uma farta literatura mostrando que a embolização não provoca qualquer impacto negativo sobre a fertilidade. Portanto, o desejo de engravidar não é uma contraindicação. O que não significa, Jairo, que a gente trate mulheres inférteis, que é um outro cenário. Certo. O que nós tratamos, de novo, o que nós tratamos são mulheres que têm miomas sintomáticos. Mesmo que desejem engravidar, elas podem ser tratadas. Agora, uma mulher que está tentando engravidar, não consegue engravidar, tá certo? E descobre que é o mioma, bom, aí a gente não sabe por quê, porque nós não podemos oferecer uma coisa que não sabemos se poderemos entregar, né? Porque, de novo, a infertilidade é um problema, na maioria das vezes, multifatorial. Para responder melhor a tua pergunta ainda, aquelas mulheres que engravidam depois de ter feito a embolização, a grande maioria consegue levar a término sem nenhum problema. Existe talvez uma incidência maior em alguns problemas, né? Problemas de placenta, problemas de hemorragia, mas são uma minoria. E lembre-se que a medicina não é uma ciência exata. Na medicina a gente se baseia em estatísticas. E quando a gente fala em estatísticas, a gente fala naquilo que é bom para a maioria. Lógico, sempre considerando que pode haver uma minoria de pacientes que pode eventualmente não obter o resultado desejado. Mas a política que nós devemos empregar é aquela que é bom para a maioria. E é isso que tem acontecido com a embolização. Certo, doutor Néstor, a gente está quase terminando o nosso programa. Eu queria agradecer a presença do senhor aqui, que o senhor deixasse também uma mensagem para o público do Falando Nisso. Tá, eu primeiro te agradeço o convite, foi muito bom esse bate-papo. E eu queria dizer para você, espectadora, principalmente que está preocupado com mioma, que a primeira coisa é para você não se preocupar. Mioma é uma situação absolutamente benigna e a grande maioria de vocês talvez não precise de tratamento. Se eventualmente tiver sintomas, também não precisa ficar preocupada. Tem tempo de você obter informação, consulta, procure sempre uma segunda opinião, porque hoje a medicina oferece várias alternativas, além das convencionais e das classicamente empregadas. Tá certo, doutor, muito obrigado. Eu que agradeço. Se você quiser saber um pouco mais sobre o mioma uterino, continuar falando nisso também com o doutor Néstor Kizilevski, pode acessar o site www.webmioma.com.br. O programa Falando Nisso vai ficando por aqui. A gente volta na semana que vem. Até lá.